Será que os terraplanistas são inocentes? Será que eles são mal instruídos? Será que eles acreditam nisso como uma religião? Será que um terraplanista pode virar um bom cientista? Fica comigo nesse vídeo que eu vou falar sobre isso, beleza? Bom, galera, é o seguinte, esses dias eu vi um documentário da Netflix chamado A Terra é Plana. Meus amigos já tinham indicado faz um tempo, eu tava relutando um pouco com medo de ficar triste, puto e outras coisas, mas enfim, depois do React Quântico, resolvi peitar e assistir essas paradas aí, tá? E acho que eu criei uma certa casca aí, casca esférica. Será que ela é uma casca esférica aí? Antes de tudo, esse não é um vídeo que eu vou falar sobre argumentos para você debater sobre terraplanista. Eu quero ir mais além disso, beleza? Eu quero explorar ali o que faz uma pessoa, por exemplo, acreditar que a Terra é plana ou simplesmente acreditar em algo que a ciência já debateu por muitos anos. O que faz alguém hoje, né, da tecnologia, uma pessoa que usa GPS, que usa internet, que tem acesso a uma quantidade imensa de dados, acreditar numa coisa dessas? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou Henrique Ghisoni, sou doutorando em física, na área de física quântica, e você está no canal Ciência em Si, um canal que quer mostrar para você que a ciência pode ser fácil, legal e presente no seu dia a dia. Maestro Billy, som na caixa, no caldeirão. Então, galera, vai ser meio que um review esse vídeo a respeito do documentário que eu vi, tá? Chama A Terra é Plana, tem na Netflix. E primeiro, eu recomendo que vocês assistam, porque assim, além dele falar alguns argumentos a respeito dos terraplanistas, também tem um balanço dos cientistas nesse documentário que eu achei muito interessante, muito bacana mesmo. Então eu acho que vale sim, tá? Inclusive a gente tem que sair um pouquinho dessa nossa bolha, às vezes, e só consumir coisas que nos agradam, pra gente poder ter argumento, pra gente poder saber mais a respeito de pseudociência, teoria da conspiração e tudo mais, beleza? Então, o primeiro ponto que eu quero discutir, pessoal, é o seguinte: a teoria da Terra plana é vista como uma teoria da conspiração. E o que é isso? A teoria da conspiração, você deve ter ouvido diversos exemplos de teoria da conspiração, como, por exemplo, que o ano ia acabar na virada dos anos 2000 ali, ia acabar, ia explodir tudo, né? Uma teoria da conspiração é que, por exemplo, o Michael Jackson não morreu, que o Elvis não morreu também, tá numa ilha no Havaí, por exemplo. Tem vários outros tipos, então a gente tem teorias da conspiração, por exemplo, que o Obama, o Mark Zuckerberg e o Jim Ouro Preto seriam reptilianos. Eu sou passageiro. A parte do Jim Ouro Preto não, mas os outros dois sim, tem uma teoria disso aí. E a gente, conforme você vai entrando nesse mundo da conspirações, tem uma que ficou muito famosa na internet a partir de 2015, que é a teoria da conspiração da Terra plana. De maneira bem rápida aqui, eles acreditam que não, que a Terra não é um geóide, não é aquele globo que a gente conhece e, consequentemente, refuta toda a ideia da Lua orbitar em volta da Terra, várias outras coisas que implicam nisso, tá? Por que isso é uma teoria da conspiração, galera? Por que isso não é considerado, por exemplo, uma teoria igual à teoria da relatividade ou outras teorias dentro da ciência? Porque a teoria da conspiração, ela provém, né, tá diretamente associado com pseudociência. Por quê? Porque quando a gente fala de método científico, de como a ciência é feita, né, a gente tem aquela história de que a gente precisa criar uma hipótese, precisa estudar essa hipótese por um tempo, ver se ela é testável, se tem experimentos, fenômenos que vão de acordo com aquela hipótese, para que aquilo vire uma teoria e depois, se testado, vire de fato uma lei. Só que a pseudociência não funciona dessa maneira. Na pseudociência, eles simplesmente pulam vários passos dessa cadeia científica. Vira algo que eles criam um argumento para explicar os próprios argumentos deles, entende? Mesmo que tenha vários estudos que digam que o que eles estão propondo não faz o menor sentido. É tipo você começar a criar uma teoria do zero e, para que alguém acredite, você começa a adicionar cada vez mais argumentos aleatórios para que aquilo faça algum sentido. Então isso é uma teoria da conspiração. Então não tem como a gente comparar isso com teoria da relatividade, com outras teorias científicas, tá? Porque isso é uma pseudociência, visto como uma pseudociência. Então, galera, agora vamos para o próximo ponto, que é o seguinte, que eu acho muito importante a gente falar. Que a gente fala assim, pô, cara,
como alguém em sã consciência, em pleno 2020 ou 2015, quando começou essa teoria da conspiração, começou a ficar mais famosa, na época da internet, na época de informações 24 horas absurda, que a gente está sendo bombardeado com coisas, nunca tivemos tanta informação na história da humanidade. Como uma pessoa dessa pode duvidar, por exemplo, de imagens da NASA, de estudos de universidades, de coisas da ciência que já são resolvidas há muito tempo? E a gente precisa entrar numa questão um pouquinho mais picante, vamos assim dizer, que é o seguinte: a gente vem passando aí ao longo dos anos uma descredibilização científica. Começa a tirar um mérito social da ciência. Começa a tacar pedra na ciência, falando, não, a ciência não é tão importante assim para a sociedade. Esse negócio de vacina aí, não sei, não é tão importante assim. Aquecimento global? Mentira. Queimada? Mentira. Terra plana? Opa, isso é verdade, cara. Terra plana é verdade, isso aí é verdade, hein? Enfim, né? Ou seja, a ciência vem sofrendo diversos ataques, principalmente em certos países, como o Brasil e Estados Unidos, que inclusive escolheram presidentes muito parecidos, não é mesmo? Olha só que coincidência. E inclusive, se você é um entusiasta da ciência, se você é um cientista, um divulgador científico, por favor, valorize, pessoal. Tente divulgar ao máximo ciência no seu círculo. Não precisa tentar virar um divulgador em grande escala, mas tente no seu próprio círculo, na sua família, entre amigos, divulga lá coisas de ciência. Tenta fazer com que as pessoas comecem a ter uma credibilidade maior pela ciência e pelos cientistas, para a gente poder tentar reverter isso. Porque se a gente tem uma sociedade onde a ciência é vista como algo confiável e algo necessário, esse tipo de teoria não teria uma menor chance. Tem um ponto que eu acho que é sensacional e a gente precisa abordar, que é a hipocrisia dessa galera do negacionismo científico. Que o que é você escolher algo para falar e não concordar, mas os outros 99% que a ciência coloca na sociedade e propõe num ponto de vista prático, enfim, a pessoa não nega, ela só nega o que ela acha conveniente. Então, por exemplo, o cara nega lá que a Terra é um globo, mas em contrapartida usa GPS, em contrapartida voa de avião, que tem um aparato especial para poder fazer a regulagem de acordo com a curvatura da Terra. Essa pessoa utiliza serviços provindos de satélites, que a gente sabe que está tão em queda livre ao redor do globo. Enfim, um negacionismo seletivo. E tem um último fator que eu acho muito legal a gente falar. Grisoni, mas será que terraplanistas são pessoas pouco instruídas? Será que terraplanistas são pessoas que só tiveram ensino fundamental, ensino infantil? Será que eles são inocentes? Galera, o documentário deixa bem claro que, infelizmente, a gente tem pessoas com vários graus de escolaridade que acreditam na Terra plana. Então, tanto pessoas sem ensino médio, ensino fundamental, como pessoas que têm ensino médio, têm ensino superior, trabalham no seu dia a dia com alguma forma de ciência, o que é mais bizarro ainda. E, ou seja, a gente cai por terra com a ideia de que eles são, entre aspas, inocentes do ponto de vista de ter acesso à informação e tudo mais. Eu tô fazendo uma generalização, para deixar bem claro. Então, no documentário fica bem claro que o movimento da Terra plana ganhou uma força muito grande na internet. Então, se uma pessoa tem acesso à internet, ela tem acesso ao Google, ela tem acesso a uma vasta quantidade de informações que ela pode pesquisar a respeito da ciência. Então não é uma pessoa mal instruída, você está me entendendo? Pelo menos não do ponto de vista operacional. Será que os terraplanistas seriam bons cientistas? Eles colocam essa questão no documentário. Isso é muito interessante, sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente para pensar que eles estão formulando uma quantidade de argumentos, de hipóteses e até criam próprios experimentos, a gente vê que eles realmente têm vontade de associar uma teoria a algo que acontece na natureza. Ou seja, primeiro ponto, isso é algo muito parecido com o ponto de vista científico, não é mesmo? Eles têm uma comunidade, discutem entre eles e tudo mais, ou seja, algo que também é parecido com uma comunidade científica, se a gente for ver, né? Discussão de dados e experimentos e tudo mais. E aí que tá, pessoal, eu quero deixar aqui uma campanha, adote um terraplanista. Brincadeiras à parte, mas isso que eu quero dizer o seguinte, que essas pessoas, pessoal, talvez, se elas forem apresentadas a bons argumentos e a um bom debate científico, por que não elas não mudarem de lado? Por que talvez não elas não mudariam de lado? Por que talvez elas não possam ser convertidas para a Terra geoide
Enfim, por que não? Fica esse questionamento aí, talvez a gente pode tentar, né? Começar, pô, em vez de você ver um terraplanista xingar o cara, fala, pô, cara, você é burro, cara, você é burro. Você acredita que a Terra é plana? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Não faça isso. Tenta ter um diálogo, deixar o diálogo aberto. Né? Tentar entender por que uma pessoa acredita naquilo. Às vezes essa pessoa só está mal orientada. Né? Uma pessoa que às vezes tem uma grande influência na educação dela falou sobre a Terra plana e ela confia naquela pessoa. Enfim, a gente tem que começar a deixar o diálogo aberto para conversar com terraplanistas. Começar a mandar, pô, cara, assiste tal vídeo lá. Oh, o que você acha daquela postagem? Dê um vídeo do Ciência em Si, olha esse vídeo que legal, olha essa postagem. E começar a trabalhar para, quem sabe, levar esse cara pro lado científico. Realmente científico, não pseudocientífico. Porque apesar deles terem algumas partes que parecem ser ciência, eles pulam diversas outras. E isso faz com que eles se encaixem em pseudociência. Deixando bem claro, beleza? Isso foi o que veio na minha mente, pessoal, quando eu assisti esse documentário. Um documentário que eu recomendo para vocês de verdade, tá? Talvez vocês vão passar um pouquinho de raiva aí em alguns pontos, porque tende a ser bem persuasivo em algumas partes, para realmente tentar colocar a parte dos terraplanistas. Mas, por outro lado, é muito legal que tem uma contraposição científica, beleza? Bom, será que a gente deve tratar os terraplanistas de uma maneira mais branda? Será que a gente deve tentar abrir o diálogo? Você acha que não? Você acha que a gente já deve chegar na bicuda? Vou até fora da população revoltada. Enfim, escreve aqui embaixo, tá? Eu acho que a gente tem que manter o diálogo científico aberto e tentar voltar e colocar socialmente de que sim, a ciência é importante, precisamos valorizar a ciência, para que, dessa maneira, esses tipos de teoria da conspiração não tenham sequer vez. Esse foi um vídeo aqui do canal Ciência em Si um pouquinho diferente. Espero que tenham gostado. Por favor, comentem aqui embaixo, pessoal. Eu não quero que isso seja um monólogo, mas sim um convite para um debate sobre Terra plana, sobre teorias da conspiração, sobre negacionismo científico, né? Vamos falar aí sobre antivacina, sobre aquecimento global, sobre queimadas sendo refutadas. Vamos conversar sobre isso, beleza? Porque isso precisa ser debatido do ponto de vista, tanto se você é um cientista, como se você é um entusiasta, como se você é uma pessoa que se interessa pela sociedade no geral. Preocupa, principalmente, não só com a sua, mas como com as próximas gerações. Então fica aí, já falei demais e um grande abraço. Fico nessa.